Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um pod cristão. Hoje nossa banca está diferente, nós teremos um novo formato agora. Nós estaremos eu e o Vinícius agora aqui na parte da lição. Nós estamos com um projeto agora diferente, logo mais vocês irão saber, nós estaremos postando aí para vocês. E esse novo projeto, nós teremos o Jean e o Wellington a banca desse outro projeto. E o Vinícius vamos tomar conta aqui da lição do jovem. Então você vai estar conosco com mais frequência aqui. Então agora eu irei praticamente assim, né, o primeiro co-host, o segundo co-host, né? E nós estamos aqui, né, para apresentar os nossos convidados também, que ele vai estar apresentando para nós, o Vinícius. Mas antes tem que apresentar o Vinícius, né? O Vinícius, ele faz parte da Igreja do Paulo Prata, ele está envolvido ali no Ministério Jovem, ele também está envolvido ali com os desbravadores, conselheiro, que sabe bastante de desbravadores. Aí, se quiser perguntar qualquer coisa, sabe, tá? Criança em desbravador. E ele também ajuda na sonoplastia, às vezes, o Wellington falou também. E também é um bom ouvinte. Então, se você quiser conversar com ele também, conversa. E tem bastante, agora na família tem bastante gente que fala bem, né? Então, mais um, né? Bem agora. Agora, né, tem que aprender, porque seguir com a faculdade. Bom, queria agradecer mais uma vez pelo convite, me sinto honrado. E espero que a gente continue nessa trajetória e crescendo cada vez mais, né? Graças a Deus. Queria apresentar também meu amigo Jonas, meu co-host aqui. Ele também é personal, ele faz parte da sonoplastia também, do Bom Jesus, na Igreja Bom Jesus. Também entende desbravador, né? Já entende um pouco de desbravador. Se quiser conversar com ele já sabe, né? E também ele está na parte jovem da igreja, né? Que é bastante importante. E também queria apresentar nossos convidados, que a gente está com o Jean, muito conhecido aí. Jean, que também é nosso distrital jovem. Ele também faz parte da sonoplastia, fazendo parte da igreja central. Olha, já até esqueci o nome das igrejas. E também, né, tem o Ronaldo, meu pai aí. É o fenômeno. Ele também é diretor dos jovens do Paulo Prata e também faz parte do Desbravador, né? Mais um aí no Desbravador. É isso aí, muito bem, nós agradecemos por vocês terem aceitado novamente o nosso convite. Vocês gostam de estar aqui conversando com a gente, gostam de estar aqui falando um pouco mais sobre a lição, né, da Escola Sabatina, e a gente fica feliz quando as pessoas aceitam a retornar aqui, né? Não ficou meio assustado, né? E gostaram bastante de estarmos aqui. Então, a gente iniciar o Ronaldo, fazer a nossa oração inicial, para que a gente possa começar a nossa lição aqui. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu nos deste a oportunidade de conversar um pouco mais sobre o Senhor. Amém. Nos ilumine, esclareça e mostre a nós, Senhor, o Seu amor para todos nós, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que eu peço e agradeço. Amém. 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 Você vai ver o símbolo de cada igreja. Ainda estou na recuperação. Mas se você não pegou sua lição ainda, já pega sua lição. Nós estaremos hoje com o nosso tema da lição 5. O tema é pragas por toda parte. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E também, se você não tem a nossa lição da Escola Sabatina, que é da Igreja Adventista, você pode acompanhar o estudo de hoje através da Escola Sabatina, para que vocês possam estar vendo. Se vocês tiverem interesse, é só comprar uma igreja adventista, eles irão orientá-los ou fornecer para vocês uma lição para que você possa estar estudando. Mas, se você não tiver, pode pegar a sua Bíblia. Nós estaremos enfatizando Êxodo 7, Êxodo 8, Êxodo 9, Êxodo 10, onde nós iremos entender esse título que eu acabei de citar, que é pragas por toda parte. Nós temos tirinha. Não conseguimos a tirinha hoje, mas tranquilo, nós estamos melhorando cada vez mais. Acontece. Mas eu pedi a lição aqui do Ronaldo, ou do Jean, para que a gente possa mostrar a tirinha para você. Aí, no caso, ó. É nessa aqui, não é nessa aqui, gente. Errei a câmera, hein, gente?
Ixi, aí tá aparecendo minha letra, aí ficou feio. Mas vamos lá, só para que vocês possam conseguir ver, nós temos 3 imagens. Dentro dessas imagens, o primeiro ilustrativo, nós temos ali 3 citações de pragas ali. Na outra linha nós temos não, não, não. E na última nós temos aquela lá, né? Melhore, melhore. Aquela frase que nós ouvimos no nosso cotidiano, estamos aqui, a pessoa fala, melhora, melhora. É aquela puxada de orelha para que você consiga melhorar realmente, né? Porque nós vamos entender que nessa lição, nós vamos entender que houve muitas tentativas ali. Nós estamos contando para você que ainda está nessa lição, entrou nessa lição agora para assistir. Nós estamos falando sobre Moisés, a história de Moisés ali, e todo o seu contexto, desde quando ele era criança, depois que ele passou pelo Egito, e depois que ele foi passando pelas outras etapas. Então, nós estamos falando sobre isso. E nós chegamos na etapa que é onde Moisés está fazendo alguma coisa ali para aquele povo. E ele está fazendo essa questão para o povo, está enfrentando o faraó. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, não vou citar tudo, senão a gente acaba falando a lição inteira. Mas, para você entender o contexto, falando sobre Moisés, agora vamos entender a questão do conflito que teve com o faraó. Basicamente é isso o nosso dia de sábado. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre sábado? Senão a gente já pode partir para domingo, inícios. Bom, domingo, com o nosso título Desejo de Controle. O interessante dessa parte da lição é que ela coloca em uma situação que quando a gente está passando por dificuldade, a gente está passando por problemas em específico, a gente às vezes chama amigos, parentes assim, distantes para conversar, para você poder desabafar, para aquela pessoa te dar um apoio, te dar uma ajuda. Só que a lição, ela coloca aí, e se você não tiver aqueles por perto, aqueles amigos por perto, aqueles parentes que você confia principalmente, nossa, eu posso contar com aquele amigo, e se ele não estiver por perto? Então ele coloca nessa situação, será que você perderia o controle? Será que você entraria assim num estado de choque, num estado de desespero? Pô, não tenho aquele amigo para contar, será que eu vou me desesperar? E aqui ele fala que você não precisa desesperar, que sempre vai ter um Deus bondoso com você, sempre vai ter um Deus te esperando. Então meio que ele coloca naquela situação em que se você está sozinho, se você se sente sozinho, desesperado, não se desespere, porque Deus está com você, Ele vai cuidar de você, Ele está ali para te ajudar nessa situação. Né? Por isso que eu acho que essa parte muito específica, e ela coloca numa situação assim de extremamente importante, para você lembrar que você tem um Deus bom e fiel. Amém. Muito bem. Eu gostei muito de domingo naquela pergunta que o Vinícius nos falou, que é a pergunta aqui: quem você procura quando está em dificuldades? Eu pensei bastante sobre isso. E a primeira pessoa que veio à mente é a mãe. A gente procura a mãe quando a gente está com dificuldade. Ele fala assim, mas procura a mãe só quando é criança. Não, você procura a mãe até quando você é mais velho, quando você é idade que você tiver, você vai procurar a mãe para tentar resolver alguma coisa, alguma dificuldade. Mesmo que a mãe não tenha passado, às vezes, por o que você passou. Mas o conselho, né, dos pais, por mais que nós estamos mudando de gerações, ainda assim o conselho do pai, quando mais velho, né, mais antigo, né, ainda faz prevalecer esse mundo que nós temos hoje. Então, as dificuldades que nós passamos no nosso cotidiano, o conselho do pai pode ser fundamental para que a gente possa ter uma mudança. Então, a lição, ela enfatizou essa questão. O conselho de quem? Do pai. Se a gente procurar o pai, quem é o nosso pai? Nosso Criador é Deus. Ele nos criou. Vamos direto na fonte do pai, ele vai conseguir nos guiar, ele vai conseguir deixar a gente no controle de uma situação que às vezes está descontrolada de uma forma que a gente não consegue resolver. Então, aquela questão de você chegar para alguma entrevista, ou você chegar na frente da igreja e conversar com todo mundo que está ali na da igreja e enfatizar a palavra de Deus, conseguir ter um controle, estar falando aquilo, é capacitação.
Deus está capacitando você para que você consiga. Obviamente que você vai falar assim, mas se eu estiver bem preparado, acho que eu consigo. Mas se você não é uma pessoa que fala em público, e aí você vai pedir orientação de quem? Aí você conversa com o pai, conversa com o espelho. Começa a apresentar com o espelho, assim, tirar aquela timidez. Mas mesmo assim, você fala, e agora o que eu faço? Então, Moisés estava passando por aquela situação, né? Porque não era 4 pessoas que ele estava ali defendendo perante o faraó. Era muitas pessoas, milhares de pessoas ali. Então ele estava defendendo uma nação. E você defender uma nação requer muito controle para que você não saia dele. E que você também não se vanglorie dele. Porque nós sabemos a história de Moisés anteriormente, que ele teve essa questão. Ele teve um projeto de fazer, que era para salvar o povo, só que ele confundiu as situações e começou a fazer de uma forma errada. Só que ele teve uma nova oportunidade depois de 40 anos depois. Então, 80 anos o cara tinha, e 83, se eu não estiver enganado, em Êxodo fala, se eu não estiver enganado, Arão tinha. Então, 2 irmãos com mais de 80 anos, tendo o privilégio de salvar uma nação, mas sem o auxílio do pai, não teria como isso acontecer. Não teria mais para frente, mas só para enfatizar todas essas questões. Alguma coisa aqui? Alguém vai falar mais alguma coisa? Não? Vamos continuar então. Segunda-feira nós temos o Jean. Jean está falando para nós agora na nossa segunda-feira. Beleza, importante. E segunda-feira aí começa com o título Cobras Vivas. A gente viu um cenário em que Moisés, de primeiro análise, ele vai até o faraó, né, e faz o pedido. Faraó, deixa o povo de Deus ir até o deserto por 3 dias adorar, né? E aí a gente vê a recusa do faraó, né? E uma pergunta que o faraó faz mesmo a Moisés, que está ali em Êxodo 5:2. Quem é o Senhor para que eu o ouça e a sua voz, que eu ouça a sua voz e deixe Israel? Eu não deixarei ir Israel, pois não conheço esse Senhor, né? Então a gente começa a ver um coração realmente do faraó duro por não querer mesmo deixar o povo, por falar assim, quem é esse Deus que acha que pode exigir algo para o maior e melhor país do mundo naquela época, né? Então a gente tem essa primeira parte da lição de segunda, né? E a gente tem uma segunda parte que é quando as pragas do Egito, a gente tem um marco que começa as pragas do Egito, né? O Tio Nal estava até comentando um pouquinho dessa parte antes da gente começar o podcast, sobre a parte das cobras, né? Então aqui a gente tem uma resposta do faraó, assim, ó, ele pede um milagre de primeira mão, assim, né? E aí Deus fala através de Arão, então, taca seu bordão e ali se transformará numa serpente. E realmente é isso que Arão faz. Só que a gente tem um ápice dessa história, que os magos do faraó, né, fazem a mesma coisa. Depois a lição vai explicar um pouquinho que, como eles eram magos, eles mexiam com um tipo de magia, né? Então, será que realmente era uma cobra ou era uma ilusão, né, de Ronaldo, nessa parte? É interessante. E só que aí a gente vê a superioridade da cobra que Arão Deus faz transformar, né? Que essa cobra, ela come a outra, né? Engraçado. E realmente mostrando e confrontando o próprio faraó que, calma, Deus, ele é supremo. Os seus magos não têm poder sobre isso. Eu tenho poder sobre isso, né? Então, aí, por isso cobras vivas, né? É o ápice onde a gente começa a ter as pragas, né? E dá o início através dessas cobras. E é interessante também que no Egito as 10 pragas. Só que elas são separadas, as 9 primeiras são separadas em 3 grupos em especial, certo? E no começo de cada grupo, a gente percebe que Moisés ele se encontra com o faraó
parte da manhã e apresenta uma mensagem de advertência, né? Antes de tudo. Então Deus, com a sua misericórdia, antes de qualquer praga, Ele vai primeiro advertir. Assim também na nossa vida, Deus faz isso. Quando às vezes cometemos algum pecado ou algum e Deus quer nos advertir, Ele não simplesmente manda a punição. E às vezes a punição pode vir como advertência também, né? Lembrando disso, a gente vai entender um pouquinho também que é misericórdia de Deus em relação a isso. E então, segunda-feira é isso. Eu conto da lição toda, né? Mas é isso, segunda do começo das pragas. Alguém quer comentar alguma coisa? Assim, eu queria comentar só a parte da questão que a gente tá sempre pedindo um milagre, né? Por favor, Deus, me mostre um milagre. Ou assim, nossa, pra mim acreditar em você, você tem que me mostrar algo. Você tem que fazer aquilo, sei lá, caia um raio na árvore. A gente sempre pede alguma coisa, alguma prova, naquela hora, naquele exato momento. Só que a gente não percebe que nós fazemos tudo errado. Tudo que nós fazemos é errado. A gente não percebe nem a hora que a gente precisa. Ah não, eu vou marcar, 3 horas eu vou sair e tudo mais, e nada de mal vai acontecer comigo. Quem é você? Pode acontecer um mal com você. Agora, Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele sabe o que vai acontecer a cada momento. Então assim, tente ter a paciência com Ele. Conversa com Ele, peça coisas para Ele, mas você tem que entender a questão da paciência. É que você pode pedir algo hoje, mas Ele te mostrar depois de 2 anos. E aí você se toca, nossa, Ele me mostrou. Então assim, a gente tem que entender essa questão da paciência que Ele só mostra também, né? E o próprio silêncio de Deus é uma resposta. Entender que cada coisa tem seu tempo, né? A gente, nesse mundo imediatista, né? A gente quer as coisas para ontem, né? Então, comida não é iFood ali, é rapidão, ali em 30 minutos já tá na minha mesa. E a gente tem que entender que o tempo não é o nosso tempo. Deus sabe o tempo certo, no horário certo. Às vezes não é o tempo de eu ter um celular agora, um exemplo, né? Então, é sempre no tempo de Deus. Entender que o nosso tempo não é o tempo dele, né? Positivo. Muito bem. Só comentar uma coisa sobre a questão de segunda-feira, que entra até no que o Vinícius nos disse, sobre a questão de a gente estar ali e ter que fazer uma demonstração para que as pessoas possam acreditar. E o interessante é que na sarça ardente Deus já tinha citado para Moisés que ele teria que fazer essa demonstração. E depois, obviamente, nós vamos saber sobre as outras, mas essa situação da cobra viva, imaginando, né? A gente passando lá. Agora estou pensando nas histórias da Bíblia e falando assim, se nós estivéssemos lá, como que seria? Ou nós colocamos no nosso cotidiano hoje, nós estivéssemos representando uma nação e nós estivéssemos chegar lá perante o novo líder, sei lá, que seja, nós estivermos ali presente a ele e nós começarmos a falar, nós precisamos que você liberte o nosso povo. E a pessoa fala assim, que isso, rapaz? É só você que veio. Porque basicamente, né, você sozinho, você está achando que você vai levar aqui sozinho aqui. Você na verdade, seu irmão. E mas como não? Estou com Deus. Então prova para mim. Aí eu vou lá e provo. Coloca a primeira prova, né? Que é a cobra, a serpente. Faça essa primeira prova. A pessoa fala assim, não, peraí, eu também dou conta de fazer isso. Chama os feiticeiros ali, os que estão ali, para fazer alguma feitiçaria naquele momento, e ilustrativo, e faz também a mesma coisa. Só que aí tem uma nova situação, que é citada na Bíblia também, que é a serpente engolir as outras. E aí houve mais uma prova. E a gente ficaria surpreso. Porque se nós estivéssemos num evento acontecendo isso, nós somos a representação. Nós fazemos isso, até nós iríamos nos surpreender. Com certeza. Porque nós estaríamos vendo um evento sobrenatural acontecendo ali. E nós teríamos a certeza de,
realmente, Deus está aqui. Ele falou que ia fazer dessa forma, porque Moisés seria a prova viva, porque ele teve um contato ali na sarça ardente com o próprio Deus. Então, é interessante essa questão da gente entrar na ilustratividade, de nós termos a representação. Como seria interessante como esse evento para nós. Então, eu achei bem interessante comentar um pouco sobre isso. Vamos lá, Ronaldo, para a nossa terça-feira. Que comecem os jogos, né? Mas antes eu gostaria de voltar lá na tirinha. E se você tem a sua lição ali, pega a sua tirinha lá no Faraó. Quando ele fala não, 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 na realidade aqui ele está falando não, não e não. Porque cada vez ele vai ficando pior. E na lição ele dá a entender sobre obstinação. E obstinação eu procurei no dicionário e eu achei muito interessante o que eu encontrei lá sobre obstinação. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui agora, porque estava aqui. Aí, ó. Obstinação, apego forte e excessivo aos próprios ideais, resoluções e empreendimentos, pertinácia, persistência, tenacidade, e aí o outro que eu já achei mais interessante, né? Comportamento que denota esse apego, teima e birra, ou seja, Faraó ele teimou e fez birra. Todos os eventos mostram o poder de Deus, todos os eventos mostram Deus agindo ali com ele, e ele mesmo assim, e cada vez mais, o seu coração ia se endurecendo. E aqui o confronto começa, né? E agora começam os jogos, né? E a primeira coisa que ele faz é o quê? Pegar a vara, jogar no chão e transformar no quê? Cobra. Uma serpente, numa cobra. Beleza. Na mitologia egípcia, existia uma cobra chamada serpente Apófis. O que significava essa serpente Apófis? O deus Sol é o deus Ra, mas ele tem 3 nomes ali. Ele começa com Kepri, ao nascer Kepri, ao meio-dia Ra, e à tarde ele vira Horus. E quando dá à tarde, que ele é Horus, né? Que vem a escuridão. Quando dava a escuridão no Egito, eles acreditavam que todos os deuses iriam guerrear com a serpente Apófis. E essa serpente, se ela derrotasse os deuses, então quer dizer, até os deuses temiam as serpentes. O fim do mundo viria. Então o próprio Egito, na época, eles tinham medo até de um eclipse solar. Então eles acreditavam nisso. E quando ele transforma a cobra, o cajado numa cobra, ele mostra isso, e aí a gente já não sabe se os magos do faraó transformaram no mesmo momento, ou então pode ser que eles falaram assim, volta amanhã, volta daqui 2 dias que nós vamos estudar isso que você fez, porque realmente foi um evento milagroso, mas volta daqui a 2 dias. Nós não sabemos se foi na hora, e independente também se foi na hora ou depois, o que é interessante Deus queria dar um recado. E qual que foi o recado? A cobra que Arão colocou no chão, o que ela fez? Ela come as outras cobras. E numa briga de feitiçaria, vamos dizer assim, deles lá, que se chama Reca, a magia verdadeira, ela engoliria a falsa. Então olha só o simbolismo que Deus usou na época para convencer os egípcios. Talvez hoje, se ele fosse fazer com a gente, ele usaria um simbolismo do Brasil, no que nós acreditamos, no que nós estamos acostumados, né? E aí ele usa esses simbolismos junto com o povo egípcio. E todas as pragas, elas são referências a um Deus. Todas as pragas.
Então é Deus se mostrando superior em todas elas. E aí vai acontecendo a primeira praga, a segunda praga, mas na terceira praga, a primeira praga, as águas se tornam em sangue. Bom, primeiro foi a cobra, aí vem as pragas, que foi o sangue. Mas primeiro eles copiaram a cobra, copiaram a primeira praga, copiaram a segunda praga, copiaram, e a terceira praga eles não conseguiram, que era dos piolhos. Eles não conseguiram copiar a terceira praga. Então o que os próprios magos falaram para Faraó? Isso aí é o dedo de Deus. Poxa vida. E mesmo assim, Faraó ainda endureceu o coração. Na hora ele se arrependia, na hora ele voltava atrás, ele até pedia, né, ora por mim, mas e depois que passava o problema, voltava de novo aquele coração duro. E nós não somos a mesma coisa? Quando nós temos um problema, nós corremos para Deus. Quando nós temos um problema, nós corremos para aqueles que podem nos ajudar. Quando nós temos um problema e corremos para aqueles que nos podem nos ajudar, e eles não podem nos ajudar, corremos para Deus. E aí quando volta tudo normal, o que a gente faz? Se esquece de Deus. Essa é a nossa natureza, é a natureza humana. E aí continua até a nona praga. E qual que era a nona praga? A escuridão. Nessa escuridão era onde a serpente Apófis tinha a sua briga. Então imagina para os egípcios chegar no outro dia, que era para nascer o sol, e não nasceu, tudo escuro. No segundo dia e no terceiro dia, tudo escuro ainda. Quer dizer, como é que estava essa guerra? Vamos dizer assim, né? Entendeu? Agora é Deus mostrando para os egípcios e para nós que quem manda e quem está no controle é Ele. Pode vir o problema que for, Ele já resolveu o problema. Esse problema já foi resolvido. Agora, a 10ª praga, qual que é? A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. E o que o povo hebreu teve que fazer para que os seus primogênitos não viessem à morte? Os umbrais. O que eles tinham que fazer nos umbrais? Passar sangue nas portas. Sacrificar o cordeiro. Isso. Pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral da porta. Para quê? Para que o Espírito do Senhor, quando viesse à noite, chegasse naquela porta, visse aquilo ali e pulasse. Na cultura egípcia, as portas das casas que eram feitas, né? Porque os hebreus eles tinham já alguns que moravam em casas, mas também tinham uns que moravam em tendas, né? Mas aqueles que já tinham casas e eles já tinham se associado, né, acostumado com a cultura egípcia, no umbral da porta existia inscrições de proteção. Essas inscrições de proteção, se acaso acontecesse alguma coisa com essa serpente e ela escapasse, ela passaria por ali, ela veria aquela inscrição protetora e ela não entraria na casa. Então o espírito maligno não entraria naquela casa se tivesse uma inscrição protetora. Agora, quando os hebreus, eles pintam com sangue, eles estão falando assim, negando a cultura egípcia, negando o que eles tinham aprendido do Egito e voltando para quem? Para Deus. Porque qual que é o único elemento que nos salva? O sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo. Ele é o único que nos purifica. Então, quando nós associamos isso àquela época, a gente pergunta, mas para que Deus fazia isso? Tudo tinha um motivo, tudo tinha um propósito. Deus não fez à toa, nenhuma das pragas foi a meu prazer. Não, Deus tinha um motivo, era mostrar para a nação que aquilo ali que eles estavam seguindo era errado. E teve hebreus que ficaram, e teve egípcio que saiu do Egito. Então cuidado, para você não ficar onde você está acostumado
e não sair da onde está te aprisionando. Então Deus, ele quer te libertar, e às vezes essa liberdade vai te trazer às vezes um desconforto, um custo, mas é para o seu próprio bem lá na frente, mas é a longo prazo. Mas aí você falou, nós queremos tudo imediato, nós queremos agora, e às vezes nós temos que aguardar um pouco, e o aguardar de Deus é o melhor para a tua vida. Amém. Muito bem, alguém quer comentar alguma coisa sobre terça? Não? Eu quero deixar minha contribuição aqui, que foi bem interessante, como o Ronaldo ele colocou todas as partes. Não tinha me atentado sobre essa questão do sangue, mas aí você foi falando, né, que tinha tudo a ver com a questão da nossa proteção do nosso lar. Porque quando nós entregamos a Deus, né, nós nos reconhecemos a primeira fase, né, que é aquela que Ele fez por todos nós, que morreu na cruz, no Calvário. E aí nós pegamos, entregamos e nós pedimos perdão todos os dias. E todos os dias é o derramamento do sangue do Cordeiro na cruz que que nos salva, para que Deus não nos fulmine, que Deus não faça a sua justiça, para que a gente continue na batalha, para que a gente possa ser renovado para mais um dia de batalha, né? Sim, e às vezes a gente pensa também que as pragas, elas vieram assim, sem um propósito, vieram de uma... Não, toda vez que viria uma praga, Moisés ia lá e avisava a todos. Inclusive ele avisou o povo egípcio da chuva de granizo, para que eles pudessem se proteger, se preservar. É a mesma coisa, você já percebeu? Vocês ainda estão naquela época lá, que a gente vê uma criança na igreja e a mãe fala assim, não faz isso. Olha, eu vou contar até 3. 1, 2, 2,5. E eu não sei vocês, mas na minha época que eu não tinha filho, eu já falava assim, se fosse eu, já não, 3 e toma um tapa na orelha, pronto, já resolve, já para com essa birra. Mas a partir do momento em que você tem filho, e acho que até filho nem tanto, mas hoje eu já estou na parte mais de avô, né? E hoje a gente tem mais paciência, não muita, mas tem mais paciência. E essa paciência de Deus, Ele sempre quer melhor para os seus filhos. Então jamais Ele vai fazer algo ruim. Isso vai ser ruim, vai matar os primogênitos. Então avisa o povo para proteção. Olha, eu vou transformar as águas em sangue, mas você avisa o que vai ser feito. Vamos fazer isso, mas você avisa, sempre foi avisado. E o povo hebreu sempre foi protegido. Então, todas as vezes que nós estamos debaixo da graça de Deus, pode vir um problema que for. Você não vai ser desviado do problema, não. Mas você vai passar. E esse problema vai passar. Não importa o que está acontecendo na tua vida. O que está acontecendo na tua vida hoje, lembra, Deus é contigo e Ele vai passar, mas o problema está aí, e o problema é natural. O que não é natural, o que é sobrenatural, é o que Deus vai fazer na tua vida para ajudar você a sair desse problema, e saindo desse problema, você vai mostrar para outras pessoas que esse problema tem solução. E uma outra parte, foi até o Jean que nos comentou, e o Ronaldo também enfatizou, que era a questão das pragas. Ela era dividida em 3 em 3. Então, 2, o faraó sabia como iria acontecer, e a terceira sempre seria a surpresa, até chegar na 9ª ali, né? E a última, obviamente, que era da questão dos primogênitos. Mas é interessante isso, né? A gente colocar no nosso cotidiano, Deus avisa, né? Ele avisa 1, avisa 2, vamos pôr que seja 3, né? E aí vem a consequência do que nós escolhemos. E aí você fala assim, nossa Deus, obrigado, hein, por ter feito isso comigo. Aí você não pensa, né? A gente não pensa, fala assim, nossa, mas por que será que aconteceu, né? Igual nós enfatizamos nas lições anteriores,
sobre a questão da lista quando a gente faz, quando vai sairmos da nossa casa. Né? Às vezes nós chegamos, estamos com uma comunhão com Deus, e nós acordamos mais cedo para fazer, aí nós passamos a lista para Deus lá de tudo que a gente quer no nosso dia, né? Deus precisa resolver isso, e tal. Aí Deus vem com a outra lista, assim, põe do lado e fala assim, ó, faz essa que vai dar bom. Aí começa o primeiro horário, você fez com Deus, tal, aí Deus escreveu lá que você vai fazer o cotidiano, aí você vai lá, na primeira você já quer fazer a sua. Aí Deus avisa e fala assim, ó, vai dar ruim. Querendo ou não, fala. Subconsciente fala, gente. Fala. Vai dar ruim. Aí você vai assim, não, beleza. Aí eu vou lá na lista de Deus e olho assim e falo assim, acho que isso aqui é difícil, né? Vou pra minha. Aí vai lá, segunda chance. Pim, deu ruim. Aí na terceira, você cai também e fala assim, não, tá tudo certo. Aí chega no final, você reclama pra Deus. Fala, nossa, Deus, meu dia foi tão ruim, né? Mas é uma exemplificação do que estava acontecendo ali com o faraó. E nós somos faraó, muitas vezes. E, às vezes, nós temos pessoas que estão nos auxiliando, que estão tentando ali nos complementar, ajudar. E nós estamos temando ainda em seguir a própria lista ali, porque eu quero é essa aqui, está tudo certo e vamos que vamos. Então, basicamente é isso. E eu achei interessante essas divisórias que Deus fez, até tem essa questão, tudo certinho, tudo organizado. Deus fez tudo no tempo certo, organizado, e tem até essa questão da divisão das pragas, que era de 3 em 3, 2 sabia, uma não sabia, porque era uma comprovação, né? Fala assim, se eles não acreditarem no que eu já estou demonstrando, eu vou mostrar para eles que vou pegar eles de surpresa e eles vão ver que realmente tem. Então, basicamente é isso. Jonas, engraçado, eu gosto sempre de comentar. Uma parte importante é que a gente vê nas 9 pragas até a 10ª, até a 9ª, né? Porque a 10ª o povo é liberto. Mas a gente vê um faraó que constantemente endurece o coração a si próprio, né? É interessante que às vezes a gente pega uma parte da Bíblia que a Bíblia fala assim, Deus endureceu o coração de faraó. Outra lição eu tinha até comentado isso também. Só que o processo de endurecer foi de Deus insistir tanto. Mas insistir tanto que o coração do próprio homem, ele agora começa a rejeitar cada vez mais. Eu começo a falar pro Tchunal, faz, mas eu tô fazendo. Esse é o Deus que fala que endurece, porque eu agora tô pedindo, tô indo, só que o coração dele se endurece automaticamente, né? Assim podemos ser nós. E aqui vai o meu apelo, que não sejamos esse faraó, né? Que passou 9 pragas, passou 9 comprovações do Deus de Israel, mas a teimosia do coração ia indo. E que possamos, diante das dificuldades, às vezes de alguma provação que Deus coloca na nossa vida, entender que Deus ele é o soberano e que Deus ele está à frente de cada um de nós, né? E que seja realmente uma comprovação para a gente entender, não, realmente, eu estou errando, eu preciso voltar para o caminho certo, né? Então que isso, a história de Moisés, a história das pragas, pode ser um alerta para a gente entender que nos momentos de dificuldade, nos momentos que às vezes a gente fala assim, Deus, por quê? A gente refletir um pouco, não, será que eu estou no caminho certo? Será que realmente é isso? Será que isso não é uma prova, não é algo que Deus está colocando na minha vida para mim voltar a falar assim, não, é o caminho errado, né? Então que nós possamos estar alerta aí diante dos alertas que Deus coloca em nossa vida. Mas essa questão é a seguinte também, você deixar o Espírito Santo deixar de atuar em você. Você começa a negar tanto a Deus, que chega um momento que você não permite mais que o Espírito Santo atue em você. E quando o Espírito Santo ele não pode atuar em você, Ronaldo, o que é o Espírito Santo atuar em você? Você vai cometer algo errado, e você sabe que é errado, e de repente você, isso está errado. E quando você tem uma comunhão com Deus de tal forma, ele fala para você, você ouve a voz de Deus, literalmente você ouve a voz de Deus. Mas se eu não tenho essa comunhão, como é que eu vou saber como que é a voz de Deus? Então eu posso confundir, então cuidado, a questão de você deixar o Espírito Santo, não deixar mais que ele atue em sua vida. Nós temos pessoas aí como Hitler, Mao Tse Tung, entre outros aí que passaram por esse planeta, infelizmente,
que cometeram atrocidades, e quando perguntaram para eles sobre o que eles tinham cometido, eles falaram assim: faria tudo de novo. Mas você matou mulheres, matou crianças, eu faria tudo de novo, porque na concepção dele, ele ainda estava certo. Então o faraó pensava da mesma maneira. Na 10ª ele deixou o povo embora, deixou, mas depois o que ele fez? Foi atrás. Foi atrás. Então, vamos dizer que foi um remorso, na verdade, né? Eu sofri agora, não. Meu coração tá abalado. Deixou. Aí voltou, não. Persegui, cadê? Vou matar esse povo. Eles não vão escapar, não. Eles estão no deserto agora. Agora eles estão frágeis, estão fracos. Agora eu vou deixar meu povo aqui e vou lá atrás deles. Não faça isso com Deus. Não faça. Deus, ele vai brigar o tempo todo para que você volte para ele. Mas chega um momento em que ele não pode mais atuar. É o momento em que você não deixa Deus atuar. Então, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e atendê-las prontamente, sempre quando ele falar conosco. Amém. É isso aí, vamos dar sequência. Nós vamos para a nossa quarta-feira com o Vinícius. Bom, quarta-feira ela vem falando da questão da relação ali de Faraó com Deus, em que Deus meio que avisava Faraó, falava com Faraó, então ele não deixava o Faraó à tona, né? Deus não era, ele não foi compassivo com o Faraó, fez tudo aquilo com ele. Não, Deus foi lá e avisou. E a gente chega a entender na visão lógica, na lição, que Deus ele é bondoso, caridoso, ele avisou o Faraó, tentou ajudar o Faraó. E a gente chega a entender aqui, com todos os nossos estudos, a gente chega a entender que Deus é esse homem bom. Só que vamos pegar uma visão diferente, vamos pegar uma pessoa que vamos pegar os próprios escravos ali, eles estavam sendo chicoteados, eles estavam em situação precária, acho que não conseguia, né, comer direito, devia ser muito difícil, e eles olharem para Faraó, eu acho que na visão deles eles queriam que Faraó morresse. Porque se Faraó morresse, eles seriam libertos. Essa seria a lógica deles, porque eles estavam sendo escravizados. Aquilo era algo ruim. Então, assim, eu acho que você podia esperar que alguém ali, algum escravo, orasse para Deus para que Faraó morresse. Ditador, ele nunca faz isso. Um ditador, ele sempre vai colocar as suas ordens, a sua vontade, mas ele vai manter outra pessoa no poder. Por exemplo, quando o faraó ordenou, que eles falaram assim, deixa o povo ir para o deserto 3 dias, a questão de 3 dias, né, para adorar a Deus. Aí falou assim, eu deixo o povo ir, mas não vai levar os animais. Não, mas a gente precisa levar o animal para fazer os sacrifícios, né? E aí ele falou assim, então tá. Então, beleza. Então, vocês têm uma quantidade de tijolos que vocês têm que produzir e nós estamos dando a palha para fazer a mistura, né? Porque era barro, palha, então fazia aquela mistura e aí faziam os tijolos. Agora, eles não forneciam mais a palha e ele exigia a mesma quantidade de tijolos. Então eles falaram assim, cara, e agora o que a gente vai fazer? E a gente começou a juntar ali aqueles restolhos que estavam ali, não eram palha. Então o processo diminuiu, a produção ficou falha, porque a qualidade diminuiu. E o que aconteceu? Eles começaram a apanhar. Sim. Eles associaram ao faraó? Não. Eles associaram a Moisés. Então, na realidade, é que eles queriam ficar contra Moisés. Então, quando o ditador ele faz uma coisa, nada que ele fizer vai voltar contra ele. Não, ele vai fazer as coisas para que ele fique como bonzinho e aquele que está tentando libertar o povo, ele fique como mal. Porque é isso que ele quis. Pera lá, eu vou deixar Moisés como mal. Eu estou fazendo a minha parte, vocês estão apanhando, por quê? Porque Moisés veio aqui tentar libertar vocês de algo que vocês não precisavam, vocês estão bem aqui, vocês estão tranquilos, né? Então,
a questão ali era o seguinte, e outra coisa, quando, eu também esqueci de mencionar, mas agora nós vamos lembrando, tá? Quando todas as vezes que Faraó mostrava e os magos e Moisés era questionado, né? Por exemplo, ele fez a cobra, o outro foi lá e mostrou, não, eu faço também. Era para Moisés também duvidar de Deus. Então o que a Bíblia fala? Quando vier o anticristo, ele vai enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então eles querem enganar quem? Os eleitos de Deus. Porque o resto Então, já tá no papo, né? Já tá comigo. Tem um pessoal que aparece lá para mim aqueles reels lá, e até achei interessante, um dia o rapaz estava no muro e o outro fazendo o papel de um anjo, não, desce daí, vem pro meu lado, vem para cá, vem para ali. Aí Satanás lá encostado, ele falou assim, escuta, você não vai brigar comigo não? Ele falou, não, o muro é meu. Então, quer dizer, se você está em cima do muro, meu amigo, você já está pertencendo ao inimigo. Então, sempre ou nunca um ditador ou o mal vai se mostrar na sua real forma. Ele vai sempre tentar nos enganar. Ronaldo, por que tentar nos enganar? Porque você só não será enganado se você tiver uma bússola chamado Bíblia Sagrada. Se você tiver essa bússola e fizer uso dela corretamente, aí você não vai ser enganado. Mas se você não fizer o uso correto dela também, aí também já não vai adiantar nada. Mas ore, peça a Deus para que Ele te dê a iluminação, a sabedoria, para que você possa realmente entender o que Deus quer para a tua vida. Mais alguma coisa, Vini? Mas assim, eu queria continuar pensando assim, na razão. Ainda poderia existir aquelas pessoas escravos, né? Você falando sobre o ditador, que ele realmente tem essa parte. Só que eu acredito no seguinte, ainda tinham pessoas ali que queriam que Faraó morresse, em questões lógicas. Podia ter fiéis ali, realmente fiéis, e entender essa situação ali e confiavam no próprio Moisés. Se a gente colocar nessa situação, se Faraó morresse por algum método de Deus, acredito que nenhum hebreu julgaria Deus, colocaria ele como um Deus salvador. Vamos colocar assim, ele seria um Deus salvador, nos salvou, matou Faraó. Então assim, ele não salvou, ninguém, entre aspas, julgaria Deus. Só que você entra na visão de Deus, é como você mesmo falou, a questão de um pai. Um pai, ele nunca se esquece de um filho. Se o filho está brigando, ele continua falando, filho, vem até mim. Então assim, é isso que a quarta-feira passa, que Deus, mesmo naquela situação com o Faraó, um coração que o Jean mencionou, um coração duro como pedra, com o Faraó, nessa relação entre ele e Deus, ele não deixava o Faraó, ele ainda falava, ele ainda conversava, ainda chamava ele. Só que Faraó não queria realmente. Faraó, ele se isolou e se tornou uma pedra praticamente, se tornou duro. E assim, é isso que é impressionante, que Deus, ele continua tentando. É como você falou do muro, ele está te puxando. O Satanás não, ele está apagado. Não, esse muro aqui é meu mesmo, pode ficar aí o tempo que você quiser, que eu estou aqui. Então não tem assim muita briga. Então essa questão da quarta-feira que ela passa, é que Deus, ele é compassivo até mesmo com o Faraó. Ele é compassivo. Foi compassivo até com o Satanás. Sim. Muito bem. Nós temos também, né, a nossa rede semântica, né? A gente não pode faltar da nossa rede semântica. A nossa palavra é gradativo. Nossa palavra gradativo. Tive que pesquisar, né, esse gradativo, né? Porque, olha, gradativo, de pesquisar para poder entender. Mas achei interessante. Vamos esperar os nossos convidados falar aí qual que é. Isso aqui eu pulei, isso aqui eu nem vi, não. Você nem fez? Gradativo? Eu li aqui a quarta-feira, mas, aí eu passei por cima. Eu falei, não, quarta-feira não é minha, não vou nem me preocupar tanto, não. Mas o gradativo,
E aí, Jean? Vamos pesquisar agora. Então, eu coloquei no meu aqui relacionado ao processo de misericórdia, no caso ali do Egito, né? Porque, como o Vinícius falou, foi um processo ali de misericórdia de Deus. Foi aos poucos, né? O gradativo, de pouco a pouco, né? Vai indo, e Deus, de forma gradativa, também mostrou misericórdia ali, de forma compassiva. Não, Faraó, não é assim. Com outra praga, não, Faraó, não é assim. E a gente vê. Então, para mim, ele está relacionado ao processo de misericórdia dele. E aí, Ronaldo, pesquisou aí? Pesquisei. Não, eu gostei do Jean falou aí, para mim, eu assino embaixo aí o que ele falou. Mas a questão é o seguinte, agora até fugiu da mente aqui, a gente vai ficando velho, a mente da gente vai ficando fraca. Deus, ele trabalha de forma gradual e vai mostrando para a gente, e ele não tem pressa, porque o tempo é dele, não é nosso. Às vezes a gente quer para ontem, mas não é assim que funciona. E sempre quando ele faz algo independente, ele tem alguma coisa ali para nos ensinar e para nos mostrar. Mas nós temos que entender, o tempo é dele, não é nosso. E aí, Vini? Cara, eu pensei no compassivo, né? Na questão daquela paciência, que como o Jean mencionou, que tem todo um processo, até a palavra que eu não tinha entendido no começo, mas quando você procura ali no Google, né? Você acaba entendendo que é aquele aumento ou aquela diminuição, que tem aquela paciência, né? Para você continuar crescendo, você tem que ter paciência, você tem que, né? Sem muito, assim, agressividade, né? É engraçado que a gente quer compartilhar mais uma palavra, que eu também coloquei que o processo de santificação, ele é gradativo, você cresce, vai crescendo, assim como a misericórdia de Deus, o processo de santificação é constante, né? Cada dia. Assim também é na leitura da Bíblia, né? Primeiro, uma criança, por exemplo, primeiro ela tem o leite materno, depois é líquido, pastoso, depois de muito tempo vem o sólido. E hoje que nós estamos acostumados à água, ao alimento sólido, e eu acho interessante quando você fica muito tempo sem beber água, numa situação extrema, nós não podemos beber água. Você não pode chegar lá e beber água. Você tem que ir gradativo, você tem que ir aos poucos. Porque se você beber água de uma vez, você pode vir a óbito. Uhum. Então, a questão aí de entendimento, Deus ele vai se mostrando pouco a pouco. Primeiro, para que a gente não se assuste. E para que a gente entenda que quem está no controle da situação, quem está no controle de tudo, quem manda, é Ele. Então, Ele vai com esse processo gradual para a gente não morrermos primeiro, porque se vier com um alimento diferente a gente não vai aguentar. Então esse processo é importante por causa disso. Muito bem. E a palavra realmente tem tudo a ver com o que vocês falaram, sobre a questão de gradativo, que é um processo onde nós temos que respeitar cada sessão, né, cada espaço e cada momento que vai acontecendo, e não atropelar todas as situações, porque quando nós atropelamos, a tendência de dar errado é muito grande. Então, é bem interessante essa palavra, porque essa palavra serve para o nosso tudo, nosso cotidiano total aí, porque nós passamos por todas as fases que o Ronaldo nos citou, das crianças, como também nós passamos na nossa profissão. Nós temos o pensamento em questão de crescimento, nós temos também essa questão. Porque nós crescemos de que forma? Nós vamos aos poucos no nosso trabalho e nós queremos melhorar. E se nós queremos melhorar, nós temos que fazer o quê? Estudar. Se você chegou hoje, por exemplo, o Jean hoje é distrital de jovens. Para ele chegar no distrital de jovens, ele passou por um processo de estudos da palavra, para que ele pudesse transmitir aquilo que ele aprendeu. E ele foi selecionado pelos estudos que ele tem e pela conduta que ele é. Se ele não fosse uma pessoa que tivesse entrado no caminho de Cristo ali, no cristão, na base cristã, e já tivessem colocado esse cargo para ele, talvez ele não teria exercido tão bem como está exercendo até hoje, por conta do quê? Porque ele não foi preparado para aquele cargo. Agora o Jean passou pelo processo para chegar onde ele está. É a mesma coisa
no nosso cotidiano e no nosso trabalho. Então, gradativo é uma palavra muito legal, eu não conhecia, então por isso que eu tive que pesquisar, né? Mas é interessante a gente entender como que Deus vai fazendo, né? Mas vamos continuar, que nosso tempo está estourando quase. Vamos para quinta-feira aí com nossos convidados. É com vocês. É interessante quinta-feira que quinta-feira vem com uma pergunta que os descrentes acusam muito Deus, né? Fala assim, nossa, mas Deus é um Deus ruim, porque permite a maldade. Como que, se Deus... A Bíblia vem contar de um Deus que é amoroso, intervém, só que aqui no mundo a gente vê fome, miséria, como que pode um Deus? E quando a gente olha para a história do povo egípcio, nós olhamos, a gente pode falar, nossa, mas será que era necessário isso? Isso na nossa percepção. Lá os hebreus devem estar pulando de alegria ali, né, na situação. Nossa, agora eles estão sofrendo, estão vendo o que a gente passava, né? Mas é uma pergunta que às vezes nós podemos fazer e tentar entender, né? Uai, mas por que Deus realmente é assim? Será que Deus ele é assim, né? E muitas vezes nós criticamos Deus aí por um mal que se prolonga. Mas a gente, da mesma forma, critica Deus às vezes de um jeito pela qual ele intervém. Né? Então ali, se a gente pegar ali de primeira análise, quando Moisés intervém para tentar libertar o povo, ali de primeira análise era bom para o povo, não, agora vai. Só que aí tirou a palha, não, agora ficou ruim. Mas por que, Senhor? Por que você mandou? Por que você foi mexer na ferida? Né? Então a gente sempre é assim, quando tá ruim nós reclama, mas quando Deus intervém nós reclamamos muitas das vezes também, né? E esse que é engraçado, porque a gente tem que entender, como a gente muitas das vezes citou aqui, o tempo de Deus, o processo pela qual, como a palavra aí chave nossa é gradativo, o processo pela qual muitas das vezes a gente precisa passar. Um diamante, para ele chegar no formato pela qual ele precisa ser, para colocar em colar ou às vezes um relógio, ele passa por um processo de lapidação. Assim também a nossa vida espiritual, o nosso caminhar cristão, a gente tem que passar pelo processo de lapidação. E muitas vezes a gente vai sofrer, a gente vai questionar a Deus, a gente vai falar assim, Senhor, não, para, eu não quero continuar, mas entender que mesmo diante das dificuldades, o Senhor o usa para moldar o nosso caráter. Então, quinta-feira foi um pouquinho disso, o Ronaldo vai comentar também aí, mas foi entender, né, que Deus ele é bom a todo tempo, e até quando a gente pensa que ele não é bom, ele tá agindo de misericórdia com a gente. Eu acho que não precisa comentar mais nada, você já falou tudo que deveria falar aí. Mas eu anotei algo aqui, então eu vou falar o que eu anotei aqui, pessoal. Eu anotei aqui uma citação de uma escritora norte-americana chamada Ellen White, e ela escreveu o seguinte, no livro Desejar Todas as Nações, O Grande Conflito, página 555. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Quando nós falamos aqui, nós brigamos, né? Por que Deus já não matou o faraó logo? Por que Deus já não matou o diabo logo? Não seria muito mais fácil? Deus não briga com o seu caráter. O caráter dele, e ele se mostra e ele se revela. Quantas vezes eu não sei quantas vezes vocês, mas quantas vezes eu já falei o seguinte, se eu tivesse o poder de Deus, eu já resolvia isso logo, fácil, e não é assim? Mas e se eu tivesse pedido o caráter de Deus? Agora, eu posso ter o poder de Deus? Não. Mas eu posso ter o caráter de Deus? Pelo menos tentar, né? Eu vou lembrar aqui de um saudoso membro da nossa igreja, pastor Horácio Targas. Ele falava assim, nós devemos nos assemelhar a Deus, nós nos devemos assemelhar a Cristo, assim como ele era na sua esfera celestial, nós devemos nos assemelhar a ele na nossa esfera humana. Então Cristo na sua esfera celestial, ele é enorme, imenso. Na nossa esfera humana, nós somos pequenos. Então nós temos que nos assemelhar ao caráter de Deus, e isso eu posso, na nossa esfera humana, é lógico. Mas ao poder de Deus eu não posso.
Agora, se eu tivesse o poder de Deus e o caráter de Deus, eu agiria da mesma forma. Da mesma forma. Nós nos esquecemos que o diabo um dia também foi filho de Deus. E ele desobedeceu a Deus, assim como nós desobedecemos todos os dias. E nós, quando nós desobedecemos a Deus, o que nós merecemos? A morte. Qual que é o salário do pecado? A morte. Mas Deus veio a esse mundo e morreu para nos dar a vida eterna. Ele falou, não, meu filho vai morrer. Ele falou, não, meu filho não vai morrer. Eu morro no lugar do meu filho para que ele tenha a vida eterna. Agora, quanto que ele não batalhou com Satanás? Quanto que ele não batalhou com esse filho dele? Para chegar no momento em que ele fala assim, olha filho, realmente, é isso que você quer? Você não quero. Então, se você não quer, se você me rejeita, aí quando a Bíblia fala que houve guerra no céu, não houve guerra. Porque se houvesse guerra, nem teria começo da guerra. Já ia, se Deus colocasse o seu poder em jogo, já era. Satanás já tinha sido eliminado. Mas pela misericórdia de Deus e pelo seu caráter em mostrar quem ele é, porque a Bíblia destaca lá em Apocalipse que quando nós formos elevados ao céu, nós teremos 1000 anos para estudar por que algumas pessoas não foram para o céu. Mas por que eu quero saber? É porque Deus vai mostrar para você que aquela pessoa não foi, porque ela rejeitou todas as vezes que Deus tentou salvá-la. Então o caráter de Deus, ele é imutável, e com isso ele não brinca. Com o caráter dele, ele não muda. Com a palavra dele, ele não muda. O tio, e é interessante que, eu pensando aqui, a gente às vezes fala como o senhor disse mesmo, nossa, mas por que Deus ali não eliminou Satanás de uma vez? Ele podia ter falado assim, acabou Satanás, quem lembrar de Satanás esqueceu o universo, mas é interessante... Vamos rebobinar, vamos recomeçar. Exatamente, ninguém lembrava de nada, o mal se extinguia, mas a gente entende, é uma coisa interessante, né? Deus não duela com o seu caráter. Ele ia saber disso, vamos dizer assim, né? Mas não, ele escolheu revelar-se a nós, né? Mas é interessante o seguinte, ele não sabe todas as coisas? Ele não sabe que Satanás iria se rebelar contra ele? Não era muito mais fácil ele não ter nem criado? É verdade. Porque ninguém ia saber. É que nem você falou, ninguém ia saber, mas ele sabia. E ele não cria seres para o adorá-lo. Não. Ele cria seres que por amor escolham adorá-lo. Ou não. Nós temos o direito de, se eu quiser, rejeitar a Deus. Eu tenho esse direito. E ele me dá esse direito. Olha que Deus tão amoroso, que ele me dá o direito de negá-lo. Ele me dá o direito de, se eu quiser, o abandoná-lo. Então, esse tipo de caráter, só em Deus. Muito bem, falar alguma coisa, Vini? Os nossos convidados falam bem, né? Não é nada, tá bom. A gente fica feliz quando os convidados falam bem, e a gente não precisa falar muito. Nós vamos para a nossa sexta-feira, para que a gente possa finalizar a nossa lição. Nós estamos com o tempo um pouquinho avançado, mas vou comentar um pouco sobre sexta-feira, que é basicamente tudo aquilo que nós citamos, tudo que nós comentamos aqui durante a semana da lição, aonde nós temos só uma enfatização, que é o título, que são falsos milagres, que é o que a gente pode acreditar que aconteça. Às vezes as pessoas podem utilizar esse método de falsos milagres para poder enganar você. Então, as pessoas vão tentar fazer de todas as formas, porque você ver um acontecimento de um milagre faz você mudar a sua percepção, a sua cabeça. Só que nós sabemos também que Deus não faz nada pela metade. E os milagres de Deus, ele não precisa ser divulgado. O primeiro milagre que não é divulgado é você conseguir abrir o olho todos os dias. Você quer um milagre melhor que esse? Você quer um outro milagre? Você não sofreu acidente a semana inteira. É um outro milagre. Você dormiu no volante, mas você não aconteceu nada. Você conseguiu se salvar. É um outro milagre. Você saiu da sua casa hoje, foi trabalhar, hoje deu tudo certo, você conseguiu fazer o planejamento tudo certinho. É um outro milagre.
Então, são milagres que a gente não coloca e não enfatiza no nosso cotidiano. Mas a gente tem a mania de querer o milagre sobrenatural, que Deus apareça aqui para mim, fale para mim e tal. E só que, será que Deus já não apareceu para nós essa semana? A gente já pensou sobre isso? Será que Deus não apareceu em forma de uma outra pessoa para você essa semana? De que forma, Jonas, eu poderia citar? Uma, nossa, eu preciso de um abraço. Nossa, que bom que você me falou bom dia hoje. Eu estava precisando desse bom dia. Você pode me ajudar? Faz uma semana que eu não como. Então são formas que Deus pode aparecer para a gente. E às vezes Deus dá essa oportunidade para nós, no nosso cotidiano. Nós temos a semana inteira, consequentemente aconteceu uma situação dessa para você. E às vezes a gente reflete e nega. Fala, não quero abraço hoje não. Não estou bem não. E aí você vai imaginar assim, não quero dar bom dia hoje. Nossa, acordei tão mal-humorado hoje que eu não quero dar bom dia para ninguém. Mas aí Deus fala assim, não, eu preciso que você dê bom dia para alguém. E a gente reluta com essas situações. Só que assim, os falsos milagres é a gente transformar em uma festividade auditório, onde superficial porque está em câmeras, utilizar pessoas para um benefício que não requer que Deus, não que Deus quer que faça essas coisas. E se torna um absurdo, mas as pessoas acreditam. Então nós temos que tomar cuidado com essas situações, porque isso vai acontecer com mais frequência. Os falsos profetas, falsos cristãos, falsos pregadores, eles já vão começar a agir, eles já estão agindo, mas isso vai aumentar cada vez mais. Então vai ser colocado falsos milagres. E a questão de Moisés foi citada bem relacionada à questão das serpentes, porque as serpentes dos magos, elas eram falsas. Elas não eram verdadeiras, tanto que o Ronaldo também nos citou que a serpente de Arão comeu-as porque, consideravelmente, naquele período, as verdadeiras comiam as falsas. Então, foi uma comprovação. Então, Deus ele vai demonstrar de que forma? Biblicamente. Então, nós temos o contexto bíblico para nos instruir. Apocalipse já deixou claro o que vai acontecer. O planejamento de Deus entre criar Satanás, sabendo o que ele iria fazer, sabendo a rebelião que iria acontecer, e sobre a oportunidade que o caráter de Deus deu para que Satanás voltasse atrás, é a mesma que ele deu para Faraó. Ele deu a oportunidade para Faraó. Então, todas as oportunidades das pragas caírem, ele teve a oportunidade. Deus deu a mesma oportunidade que ele deu para Satanás. E ele dá a mesma oportunidade para nós. Ele deu um século para Satanás se resolver, para ele poder voltar. Tanto que, se você ler o contexto histórico, Satanás ele tinha pegado metade dos anjos e voltou uma terça parte. Por quê? Porque todos começaram a conhecer o caráter de Deus. E hoje nós temos o quê? O livre-arbítrio, igual o Ronaldo também citou. Nós temos direito de escolha. O Faraó teve o direito de escolha, hoje nós temos o nosso direito de escolha, e vai depender de nós. Se eu quero estar com Deus ou não estar com Deus. Deus deu essa oportunidade, falou assim, olha, resolvi o problema para vocês, morri por vocês. Porque foi igual ao Ronaldo, o salário do pecado é a morte, quem deveria morrer sou eu. Porque eu peco todos os dias, eu erro todos os dias, eu critico a Deus todos os dias. Se Deus quisesse me fulminar, ele fulminava a qualquer momento. Mas pelo caráter dele, pelo amor que ele tem por mim, que é incondicional, ele resolveu ter paciência com o Jonas. Falou, vamos trabalhar o Jonas devagarzinho aqui e vamos tentar moldá-lo para que ele possa ser o que ele foi designado a ser, discípulo de Deus. E de uma forma gradativa, sem atropelamento e sem passar por cima das situações. Então, assim, nós somos criados para ser discípulos. Nós somos criados para ser missionários. Só que nós temos um bloqueio. E esse bloqueio é a rejeição. Nós temos medo da rejeição.
Então, às vezes, nós vamos fazer um trabalho nas ruas, pedir alguma coisa, algum alimento, ou a gente entregar algum livro, alguma coisa, e nós temos o medo da rejeição. Aí nós vamos entregar, a pessoa fala, não, não quero e tal, e a gente fica triste por essa situação. Nós podemos entregar 1000 livros, se uma pessoa negar, nós ficamos tristes. Mas essa tristeza requer uma outra situação também, que eu tirei no ponto, quando eu estava pensando sobre a sexta-feira também, englobando tudo isso. Que a gente sente essa tristeza porque a gente quer salvar essa pessoa também. E quando a gente entregou 1000, a gente teve certeza que ali está encaminhado. Sim. Mas essa uma pessoa que não aceitou, a gente tem aquela questão, nossa, tudo bem, ela rejeitou, fiquei triste porque ela me rejeitou. Mas também a gente refletir, a gente fica triste porque a pessoa pode não se salvar. E isso não é que a gente quer. Porque no céu não vai ser só o Jonas. Vai ser o Ronaldo, vai ser o Jean, vai ser o Vinícius, vai ser outras pessoas, vai ser nossos entes queridos, nós não sabemos, mas nós queremos que sejam nossos entes queridos. E nós teremos essa questão muito interessante que o Ronaldo falou. Nós teremos um milênio para nós estudar cada caso que você tiver dúvida. Sim. E outra, você vai poder estudar a sua também. Porque você vai falar assim, mas eu estou aqui? Será que eu merecia tanto estar aqui? Mas você vai ler o seu contexto, você vai ler a sua história ali também e vai entender por que Deus salvou você. Sim. E por que você teve a misericórdia dele. Então, assim, nós temos que pensar assim, todos nós somos pecadores, todos nós somos pequenos perto de Deus, e nós temos que nos sentir fracos, porque toda vez que nós estamos fracos, nós buscamos a Deus. Sim. E toda vez que nós temos dificuldade, nós buscamos a Deus. Isso é batata. Nós estamos felizão, legal, tudo dando certo, você não vai querer buscar a Deus. Então, nós temos que buscar a Deus também dessa forma. Então agradeça. Agradeça a Deus por você ter acordado, agradeça a Deus por você estar indo trabalhar, agradeça a Deus porque você consegue trabalhar, agradeça a Deus por você ter uma família boa, agradeça a Deus por você ter um avô que cuida de você, você não teve seus pais, mas você tem um avô, uma avó, uma tia. Quem cuidou de você? Agradeça. Agradeça a oportunidade de você estar numa faculdade, agradeça por você estar fazendo uma graduação. E nos preparamos. Sempre estude a Bíblia. Tudo que nós citamos aqui para vocês, leia Êxodo 7, 8, 9, 10. Você vai ler sobre as pragas que nós citamos aqui. E você quiser entender um pouco mais, vai nas nossas playlists lá atrás, que você vai entender um pouco mais sobre essa lição de Êxodo que nós começamos, que é a lição 1, 2, 3, 4. Nós estamos na 5. Você vai entender a história de Moisés e vai entender um pouco de Êxodo, nós estamos estudando. Quer conhecer mais? Vai nas outras playlists que nós temos. Nós temos sobre João, nós temos sobre o ministério de Jesus ali, através de João, explicadinho mais detalhadamente. Nós temos sobre metanoia também, que é o estudo da saúde mental, que nós temos também. Então, são preparações e tudo é gradativo. Se você não consegue hoje, vai devagar, vai aos poucos. O seu crescimento vai ser aos poucos e Deus não tem pressa, fica tranquilo. Nós temos, Deus não tem. Então, se você quer começar e você acha que você não conseguiu ainda, comece. Faz um dia, faz 2, faz 3 dias, começa devagar. Quando você vê, você já está nos caminhos de Deus. E você vai ter pessoas próximas a você querendo te ajudar a dar o estudo bíblico para você. Não importa a cidade que você esteja. Alguém vai bater na sua porta essa semana, outra semana, para te dar um estudo bíblico. E você tem o direito de escolher sim ou não. Se você escolher, você vai participar desse processo gradativo. Se você não escolher, não tem problema. Deus vai te dar uma outra oportunidade. E não perca as oportunidades, porque pode ser tarde e você perder o que nós queremos, o que nós buscamos no nosso cotidiano até hoje, né? A esperança que nós temos, que é a nossa salvação. E nós estamos aí, eu estou com 34 anos, são 34 anos de busca, e não posso desanimar. Pode acontecer, gente? Pode, gente. Somos humanos, somos seres humanos, mas é para isso que serve os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos parentes ali, para dar aquela puxada, falar assim, não, vem cá. Você está precisando de ajuda agora. Porque passou-se muito tempo, você está querendo desistir, mas vem cá, vou te ajudar, vou te mostrar de novo. Não desista, estamos aqui, estamos juntos. Vamos juntos.
E isso pode acontecer, gente, não tem problema nenhum. Você pode passar por isso e estamos dispostos a tentar ajudar a você. Obviamente que cada vez que nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando a nós mesmos. Então, basicamente é isso na nossa sexta-feira. Se vocês quiserem comentar alguma coisa para a gente finalizar, só dar uma palavrinha, uma palhinha aí para a galera. Eu só estava pensando na seguinte situação. Meu pai ele veio falando nessas últimas lições aí, que na questão que eu estava numa situação com meu irmão na lição dos jovens, a gente estava lá na igreja de Paulo Prata, e ele veio falar de Judas, da questão que a gente julga Judas. A gente fala, ó, aquele cara traiu Jesus. Se a gente estivesse na situação dele, eu não faria isso. Só que, assim, Judas traiu Jesus. Mas nós fazemos a mesma coisa. Isso que eu assim, tô pensando agora. Nós fazemos a mesma coisa com ele. Lúcifer briga com Jesus. Nós brigamos com Jesus, com Deus. Agora, nessa situação, o Faraó endureceu com Deus. Nós, quando Deus não faz o que nós queremos, nós ficamos de mal com ele. Nós endurecemos. Então, assim, é uma questão que a lição ela bate, que a gente julga muito e pensa pouco. A gente, em vez de raciocinar que Deus ele quer cuidar de mim, Ele quer o melhor para mim, Ele quer assim, a minha proteção, a gente, não, Ele não vai me dar, então eu não quero saber. Eu vou ficar de mal com Ele, eu não quero saber dele, eu só quero saber das coisas boas, eu só vou ficar feliz quando Ele me trazer bênção e é isso que eu quero. Assim, a gente não percebe que Ele quer a nossa proteção. Então é isso que eu estou matutando e eu tenho para falar. Legal, muito bem. Os meninos aí, para a gente finalizar? Eu só queria dizer na questão aí que você tinha falado, e aí eu lembrei do tempo de Deus. Muitas vezes a gente distribui um livro, distribui alguma coisa e a pessoa não aceita, rejeita a palavra de Deus. Eu já vi muita gente aí na internet queimando os nossos livros e falando coisas horríveis. Eu tenho que falar assim, que na hora da raiva, né? Por que ele está fazendo isso? Mas é o tempo de Deus. E aí eu lembro que eu também rejeitava. Eu também ia contra. Eu desdenhava de um primo meu. E depois eu acabei vindo para a igreja. Hoje eu estou aqui defendendo a igreja. Não que ela precise de defesa, porque Deus não precisa de defesa. E o nosso trabalho aqui é plantar sementes. Se ela vai germinar ou não, não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é plantar, é espalhar a palavra, fazer germinar. É trabalho do Espírito Santo. E isso ele faz muito bem. E às vezes, e é o que me dá preocupação, na questão do trabalho do Espírito Santo, às vezes o meu trabalho é só não atrapalhar o Espírito Santo a converter e convencer alguém. Então, se eu já não atrapalhar o Espírito Santo, já está bom demais. Espalhe a palavra e deixe que o Espírito Santo faça o resto. Amém. A minha última contribuição também é da lição ali de sexta, a última parte, que está ali em Patriarcas e Profetas, página 219 e 220, que diz assim: Satanás está constantemente tentando contrafazer a obra de Cristo e estabelecer o seu poder e pretensões. Ele leva os homens a explicar os milagres de Jesus, fazendo parecer que são resultados da habilidade e do poder humano. Dessa maneira, destrói em muitas mentes a fé em Cristo como Filho de Deus e leva as pessoas a rejeitarem os grandiosos oferecimentos de misericórdia através do plano da redenção. Então, que possamos aí, como Jonas, o Vini falou, o tio Ronaldo, não rejeitar a voz de Deus. E como a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Amém. Tivemos aí muitos apelos. Vocês podem ver que nós tivemos muitos apelos que nós fizemos a você aí. E nós vamos pedir para que o Jean faça a nossa oração final, para que eu possa finalizar aqui.
Oremos, Pai de amor e de bondade, mais uma vez, Pai, e mais um dia podemos ver a Tua misericórdia se renovando em nossas vidas. Ser uma lição tão preciosa que devemos levar em nossa mente é que, Pai, a todo momento o Senhor nos faz um chamado ao arrependimento, um chamado para estudar mais a Tua palavra, Pai, um chamado de transformação da nossa vida, rejeitar o nosso próprio eu. Pai, que a partir de hoje, a partir deste dia, possamos ouvir a Tua voz e atender o Teu chamado. Senhor, sabemos que é difícil diante das dificuldades, das provações, mas pedimos, Pai, que nos capacite a tomar essa decisão, Pai, a poder estar ao Teu lado. E, Senhor, independentemente de problemas, de dificuldades, que possamos estar alicerçados, antes de tudo, no nome de Cristo Jesus, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, e desde já agradecemos. Esteja conosco e nos ajude na caminhada cristã. Em nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. E você que ficou com a gente até o final, já deixa seu like, já compartilha com as outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para você receber todas as notificações quando nós postarmos cada vídeo. Ajude-nos a chegar a 200 inscrições. Estamos aí com 194 inscrições. Nos ajude a chegar a 200 inscrições para que a gente consiga sempre engajar mais algum vídeo. Não, Jonas. Tá com quantas? 194. Não, é pouco. Então pouco? vamos para 500. Lógico, hein? 500. Não, já vamos pra pensar 500. grande, Vamos né? pensar grande. Vamos para 1000 logo, hein? Opa, vambora. Vai ter que sair com plaquinha na rua. Pô, Sai não tem com problema. plaquinha na rua no YouTube. Mas ficamos felizes por você nos acompanhar até agora e na nossa próxima lição, nossa lição 6, o coração endurecido. Vamos explanar e aprofundar neste tema sobre o coração endurecido. Se você quer saber sobre essa lição, nos assista no nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Acho que passou um pouco.